Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera e mais um episódio também em parceria com a editora Sextante. Então a gente já quer começar agradecendo a Sextante por essa parceria, por confiar aqui no nosso trabalho. A gente tá super animada com esses episódios que a gente tá lançando com eles. E esse, gente, é um episódio que a gente vai misturar o nosso quadro favorito, o quadro favorito de vocês, com essa parceria que a gente tá fazendo com a Sextante, e a gente vai comentar as histórias que vocês enviaram baseadas nesse livro, chamado 8 Regras do Amor, do autor Jay Shetty. E, gente, o Jay Shetty, ele é um ex-monge budista, e esse livro é muito interessante porque ele traz as sabedorias dele, o conhecimento dele do budismo, mas utilizando também pesquisas e conhecimentos da psicologia para fundamentar o que ele está falando no livro. Então é muito interessante, porque ele vai trazendo esses conhecimentos juntos, né? E vai narrando ali pra gente essas 8 regras que ele criou, assim, que ele chama das 8 regras do amor. A gente não vai trazer todas aqui, porque vocês também têm que ir lá comprar o livro e lerem, né? O livro é grande, tem muito conteúdo, só que a gente achou que seria muito interessante trazer aqui, pegar as histórias que vocês enviaram pra gente e a gente relacionar com essas regras que ele traz no livro dele, que tem tudo a ver também com o que vocês estão trazendo nas histórias, né? Então eu acho que vai ser interessantíssimo a gente ver onde que bate, né? Até pra vocês verem como que as regras que ele traz tem tudo a ver até com coisas que a gente já falava aqui no episódio, né, Ana Tereza? Sim, então a gente vai pegar as regras que estão fazendo sentido para esses ouvintes e as regras que fazem sentido na nossa prática como psicóloga, porque até mesmo eu lendo o livro teve coisas que eu falei, sim, eu concordo, eu vejo que tem coisas que eu faço com os meus pacientes, obviamente com outro embasamento, com outra teoria por trás, mas que eu acho que tá todo mundo tentando chegar no mesmo ponto no final do dia. Nós cantamos iguais, nós cantamos. Exatamente. Então, pra quem tá caindo aqui de paraquedas e não tá entendendo exatamente o que a gente tá falando, esse é um quadro que a gente chama de Analisando, em que vocês, nossos ouvintes, enviam histórias pra gente no nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com. A gente tenta juntar histórias similares, mais ou menos do mesmo tema, pra gente poder ter aí um assunto que vai nortear nossas falas e análises no episódio, e a gente comenta, traz reflexões, sempre com a intenção de, às vezes, trazer luz pra alguma coisa que a pessoa que enviou a história ainda não tinha parado para pensar e se questionar sobre aquilo que ela tá trazendo. Obviamente, a gente mantém tudo em anônimo, a nossa intenção não é expor ninguém, não é machucar ninguém, é realmente dar voz para essas histórias que as pessoas estão enviando e a gente poder ajudar dentro das possibilidades que a gente tem também aqui do podcast. Então, como vocês já sabem, já viram no título e também já entenderam pelo nome do livro 8 Regras do Amor, hoje a gente vai falar sobre mais um tema queridinho do podcast e dos nossos ouvintes, que é relacionamento. A gente vai ler 2 histórias de 2 ouvintes aqui hoje e, como eu falei, vamos relacionar, vamos ver quais dessas regras aí que o Jay Shetty fala do livro dele vão fazer sentido aqui com as histórias das nossas ouvintes. Então, pessoal, vamos aqui ler a nossa primeira história. Oi, meninas, queria uma opinião e, se possível, uma ajuda. Namoro há 6 meses e meu namorado está com dificuldade na questão de intensidade. Eu sou intenso e ele não, mas ele demonstra de formas tão lindas pra mim o que sente. Eu estou muito feliz com a nossa relação, mas ele fica se sentindo inferior e queria ajudar ele. Antes, eu era de ficar em cima, mandar muitas mensagens, pois nós namoramos à distância, é muito importante essa parte. Sempre buscamos conversar sobre o que está rolando para nos acertarmos e tá dando muito certo. Mas essa questão parece que está nos perseguindo e ele sentiu medo de que isso, mais pra frente, prejudique a nossa relação. Não tenho conhecimento psicológico para ajudar, só tenho minha paciência, carinho e vontade de fazer dar certo. Vocês podem me ajudar ou dar um norte que tô perdido e quero ajudar meu mozão. OBS. Estamos bem, mas ele se sente assim e se abriu comigo, já é um assunto que se repete e ainda não encontramos uma solução. Então, eu vou tentar ir por partes, porque eu já pensei em muitas regras do livro aqui pra comentar. A primeira, na verdade, eu queria validar, assim, que me parece... Assim, você compartilhou pouquíssimo, né, da sua relação aqui com a gente, mas muitas vezes quando a gente lê histórias aqui, eu vou muito a partir da sensação que me dá lendo a história, assim, por exemplo, se uma relação parece ser mais pesada, se a relação parece ser mais leve,
Como eu falei, você deu poucas informações, mas do pouco que você deu, assim, da sua paciência, do seu carinho, da sua vontade de dar certo, de como que parece que vocês abordam as questões de vocês de casal juntos, que é uma regra que o J-Chat fala, né? Na regra 6, sobre ganhar ou perder juntos. Da forma de abordar os problemas nas relações. Então, você fala muito dessa forma que ele descreve no livro, né? De vocês não enxergarem os problemas da relação como algo que vocês vão ter que lutar um contra o outro, digamos assim, quando aparece um problema, né? Vendo de quem é a culpa ou algo nesse sentido. E sim como um time, vocês juntos poderem abordar ali o problema, né? O J-Chat fala muito disso nessa regra 6, de ganhar ou perder juntos. Mas, eu não sei você, Ana Teresa, eu pensei muito, na verdade, na primeira regra também, que é sobre aprender a ficar sozinho. Por quê? Porque, embora no casal, né, tenham muitas questões que apareçam e que essa parceria que você descreve brevemente que tem no seu relacionamento seja muito importante, assim, dessa vontade de dar certo, de vocês poderem se ajudar, dele ter uma questão e vocês poderem, em parceria juntos, abordarem essa questão e tentarem lidar com a situação, tem algumas coisas, e é isso que o J-Chat fala muito nesse capítulo, né? Parece simples quando a gente fala aprender a ficar sozinho. Só que, na verdade, nesse capítulo, ele aprofunda mais falando sobre como que tem algumas questões que são nossas e que realmente são individuais. Ele fala isso em 2 capítulos, na verdade. No primeiro, de aprender a ficar sozinho, e no capítulo, se não me engano, na regra 5, em que ele fala o propósito em primeiro lugar, que eu acho muito legal, que são 2 capítulos que ele fala da importância do indivíduo antes do relacionamento até, ou até durante o relacionamento, ou depois de uma separação, mas a importância da gente focar na gente e de cada um que tá ali no relacionamento não depositar suas questões no outro. Uma coisa é ter uma questão da relação. E claro que às vezes, por exemplo, uma questão de segurança do seu namorado pode acabar transbordando no relacionamento, né? Não existe a perfeição e não existe o ideal aí também nessas situações. Mas eu gosto muito quando o J-Chat ele fala da importância da gente se responsabilizar pelas nossas questões, da gente trabalhar as nossas questões. E quando a gente faz isso, parece que as 2 pessoas conseguem estar um pouco mais inteiras no relacionamento. Eu acho muito interessante, porque ele fala como que a gente é ensinado, né, a buscar essa nossa cara metade, digamos assim, alguém que vai nos completar. E mesmo que às vezes essas frases elas sejam ditas de um modo um pouco mais descontraído, elas acabam colocando, de forma consciente ou inconsciente, a gente numa posição de uma certa dependência, assim. Uma dependência que eu não sei se algum dia, se a gente ficar preso nessa idealização, se ela vai ser totalmente e verdadeiramente preenchida. Então, é muito comum quando individualmente a gente não faz esse trabalho, né? E aí falando do seu namorado com as questões de insegurança dele, eu não sei se ele faz terapia, mas dele poder fazer a terapia dele poder fazer o trabalho necessário, que não é fácil, né? Para pessoas inseguras ou para pessoas no geral com qualquer questão, poder se responsabilizar e aprofundar nisso, às vezes é muito longo, mas o que o J-Chat fala muito, e eu vejo isso na minha clínica, a Ana Teresa também, a gente tá sempre falando disso aqui, né, de que quando a gente tem as nossas faltas e as nossas questões e a gente não tá se responsabilizando por elas, é muito comum a gente depositar isso na pessoa com a qual a gente está se relacionando, né? Então ele até fala isso, por exemplo, a gente olha pro nosso parceiro, exemplo. Ai, tô entediado. E aí é a responsabilidade da pessoa divertir a gente. Ai, eu tô cansado. É a responsabilidade da pessoa dar essa energia pra gente. Ai, hoje eu tô irritado. E aí a gente fica numa expectativa da pessoa fazer a gente rir e melhorar nosso humor. Tô frustrado. A pessoa nos consolar. Tô infeliz. A pessoa nos animar. Aham, Cláudia, senta lá. Assim, é muito comum, se a gente não tem essa autoconsciência e a gente não trabalha pra suprir as nossas próprias necessidades e faltas, e aí que entra muito a famosa palavra de amor próprio, né? Mas que amor próprio é uma palavra um pouco clichê, mas eu acho que aprofundando, eu iria um pouco para esse ponto que o J-Chat fala, da gente individualmente conseguir suprir as nossas próprias necessidades. Eu gostei muito do que a Ana Luísa trouxe. Eu também pensei em outra regra que o livro traz também, de idealização um pouco, assim, do outro. Porque a gente tem muito pouca informação comparado com outras histórias que a gente lê aqui no podcast. Mas tá me parecendo muito que você também quer que ele demonstre afeto da mesma forma que você demonstra. E isso eu acho uma cilada, gente, que a gente pode cair quando a gente fala em relacionamento, porque o outro é o outro. Você mesmo falou que ele demonstra de formas tão lindas o que ele sente, mas são
outras formas, é a forma dele. E eu acho que é por isso que você se apaixonou por ele, por isso que você gosta dele, porque ele é diferente. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra não sempre esperar do outro exatamente o que a gente faria, porque eu acho que o legal da relação, que é o que faz a gente crescer no relacionamento, é exatamente muitas vezes esse contraste, assim. Muitas vezes o que me atrai não só em relacionamento, mas em amizade também, é também ver a pessoa podendo trazer outros pontos de vista, outras formas de fazer as coisas que talvez eu ali, ou impondo a minha maneira, eu não vou estar tão aberta de conhecer. Então eu acho que também é importante a gente buscar também reconhecer no outro essas coisas em vez de impor as nossas formas de fazer as coisas. Então eu entendo que você seja mais intenso. Talvez ele seja um pouquinho menos. E respeitar essas diferenças. Aí também entra, né, que será que você precisa de intensidade para ser amado? Ou a gente vai trazer o que a Ana Luísa trouxe? Ou será que você tá usando ele para tapar alguns buracos que não é o papel dele tapar? Eu acho que vai entrar muito no até onde eu preciso para me sentir amado e até onde são questões minhas que eu tô jogando pra cima da pessoa. Até pra gente não jogar a responsabilidade no colo de um parceiro ou uma parceira que ela ou ele não vai conseguir suprir de qualquer forma, porque não é sobre ele. Sim, e até na regra 2, se eu não me engano, né? Na regra que o nome é Não Ignore Seu Karma, a gente fala um pouco mais sobre isso, desse lugar das faltas, né, assim, de que... E que a gente tá sempre falando isso aqui no podcast, né? Quem é nosso ouvinte aí assíduo, provavelmente já ouviu a gente falando de como que a nossa experiência com as nossas famílias, com o que a gente viu nos nossos pais, na forma deles se relacionarem, e até com as faltas, às vezes, que a gente sentiu, né? É muito comum, por exemplo, se você não teve pais que te validaram tanto quanto você gostaria, ou quanto você precisaria, a gente pode ir pros dois extremos, né? Ou você vai para um lugar de entrar numa relação com esse mesmo nível de invalidação. A gente já viu muitas histórias assim aqui no podcast, né? Ou talvez ir pro outro extremo, que é ficar eternamente tentando preencher essa falta com uma pessoa que esteja também constantemente te validando, o que também não sei se é real, né? Não sei se é possível. Então entra muito também nisso que a Andressa estava falando da idealização. E eu achei muito interessante, voltando no ponto que eu estava falando, da importância da gente trabalhar nossa individualidade, da gente aprender a ficar sozinho, antes de a gente entrar numa relação, pra gente poder entrar completo na relação. Eu achei muito interessante, porque o Diachat, ele compartilha um estudo, eu não sei se você já tinha ouvido falar disso, Ana Teresa, eu nunca tinha ouvido falar, mas ele traz como que parceiros, né, eles de fato acabam corregulando um ao outro. Quando a gente fala corregular, gente, assim, é trazer uma regulação, um equilíbrio emocional, digamos assim. Acho que faz muito sentido, assim, portanto que falam que quando a gente termina também é muito ruim, né? Mas eu acho muito interessante, né, quando menciona que se relacionar é uma das melhores coisas que pode acontecer no nosso organismo, mas também estar num relacionamento ruim é uma das piores coisas que pode acontecer pro nosso organismo. Exatamente, exatamente. Uma neurocientista que ele menciona nesse estudo, né, ele traz a conclusão que ela traz exatamente falando desse ponto, né, que quando você tá com alguém que você gosta, a respiração de vocês pode acabar entrando em sincronia, assim como as batidas do coração. Eu achei isso bizarro, assim. E aí, ela, nos estudos dela, traz que essa conexão, gente, ela começa, na verdade, quando a gente é bebê e quando o nosso corpo aprende a sincronizar os nossos próprios ritmos cardíacos com os ritmos cardíacos de quem cuida da gente. E que isso continua na idade adulta. Então, não é invenção, né? Quando vocês percebem, não é maluquice, quando vocês podem perceber que, às vezes, quando vocês estão perto de alguém que vocês gostam, né? Do parceiro ou da parceira de vocês, que isso traga calma, né? Que isso traga uma tranquilização. Não é regra, tá, gente? Porque a gente sabe que, às vezes, aí entra no lado da idealização, né? De idealizar que isso vai ser sempre o que vai acontecer. Mas, de fato, traz uma regulação emocional. E aí, é isso que você falou, Ana Teresa. A neurocientista, ela fala exatamente isso no livro. A melhor coisa pro seu sistema nervoso é outro ser humano. E a pior coisa pro seu sistema nervoso também é outro ser humano. Por quê? Porque essa corregulação, ela pode gerar uma dependência. E aí, por isso que é muito importante a gente saber se regular. A gente já trouxe isso aqui no podcast, que assim, não é que a gente vai ser autossuficiente. Ninguém nesse mundo é e conseguiria ser autossuficiente. Isso é contra a nossa espécie. Mas é importante saber o equilíbrio entre poder depender de pessoas, né? E depender de pessoas para ter suporte, para se regular emocionalmente e para te ajudar nas suas questões, mas não colocar isso em primeiro lugar, né? É importante cada um, dentro da sua individualidade, poder se trabalhar para saber se autorregular, se confortar, se acalmar.
Porque é isso, se a gente estiver... Eu achei incrível essa frase que ele fala, que se a gente estiver sempre recorrendo aos outros para que essas pessoas nos ajudem a ajustar, né, digamos assim, nossos sentimentos, a gente não vai deixar de ser como uma criança. Que uma criança é incapaz de se acalmar e de cuidar dela mesma, né? E a gente vê muito isso na clínica, né, Teresa? Como que tem pessoas que não desenvolveram isso mesmo. E provavelmente são essas pessoas que desenvolvem uma dependência emocional. Sim, eu acho que parte de você ser maduro emocionalmente, isso eu converso muito com os meus pacientes, é a pessoa aprender a estar mal e ficar tranquila sozinha, ficar mal sozinha, aprender a se regular sozinha. Hoje eu tô um dia triste, o que eu preciso fazer pra eu me sentir melhor? Posso muitas vezes, sim, chamar alguém pra sair, procurar alguém, mas nem sempre as pessoas vão estar disponíveis pra você e você exigir isso delas, você se torna uma pessoa demandante. Então também vai ser um movimento de acionar sua rede de apoio, mas também um movimento de o que eu posso fazer por mim hoje. Tem essa técnica também, que eu acho que é um pouco óbvia, que eu também uso em dias que são dias que não estão muito bons pra mim. O que eu posso fazer por mim hoje? Porque cada dia a gente vai precisar de alguma coisa diferente. Eu acho que a maturidade emocional é a gente também se autoconhecer o suficiente pra saber o que é que a gente precisa a cada momento pra gente poder se dar e dar com assertividade, né? Porque, por exemplo, não adianta nada você tá precisando sair pra distrair a cabeça e aí você sai e fica tendo conversas super cabeças com seu amigo. Tipo, isso não é o que você tá precisando. Então, até pra você saber o que você precisa, pra você poder pedir pros outros e também pra você saber se dar, né? Porque tem momentos que a gente precisa de barulho, a gente quer barulho, né, no caso, e tem outros momentos que, por exemplo, eu também me vejo querendo ficar em casa sozinha, vendo um filme, ficando de boa, eu e minha companhia. E a gente tem que estar muito ciente e até nessa maturidade emocional, né, autoconsciente do que a gente precisa a cada momento. Então, a cada dia, o que é que você precisa? Tem vezes que a gente só precisa ficar debaixo do cobertor tranquilo, tem dias que a gente precisa sair, tem dias que a gente precisa abraçar alguém, e aí a gente se autoconhecendo nesse aspecto. E é muito interessante, porque a gente tá trazendo isso aqui, mas pra quem tá ouvindo, tá se identificando, o J-Chat, ele traz muito isso, até de uma forma até mais aprofundada que a gente conseguiria falar aqui no episódio, porque é muito conteúdo que ele traz no livro, e ele traz até sugestões, né, de assim, ele traz perguntas que eu achei muito legais pra realmente a gente parar e refletir do quanto tempo a gente gasta sozinho, de como que a gente fica quando a gente tá sozinho, se a gente consegue suportar, né, entre aspas, a nossa própria companhia, como que é isso, e por que a gente tá falando isso tudo baseado na história desse ouvinte, né? Até porque você trouxe uma frase que me chamou a atenção, quando você falou, não tenho conhecimento psicológico para ajudar, só tenho minha paciência, carinho e a vontade de dar certo. E eu fiquei pensando, querido ouvinte, não é sua responsabilidade ter conhecimento psicológico para ajudar. Claro que nada impede de você buscar mais informações. Então, sei lá, por exemplo, pensei aqui, se você está se relacionando com uma pessoa que vivencia crises de ansiedade, nada impede de você buscar um conhecimento sobre isso, mas não para você se tornar o psicólogo dessa pessoa, mas até para você talvez entender um pouquinho mais o contexto da pessoa. Mas vocês percebem como talvez esses ajustes podem parecer mínimos, mas eu acho que fazem muita diferença de qual é o propósito disso que você está buscando, assim. Você falou que não tem conhecimento psicológico para ajudar. Ok. Para que você buscaria um conhecimento sobre a insegurança dele ou sobre pessoas inseguras? Não sei. É para você ter um contexto maior e ter até uma possibilidade de compreender mais a pessoa com a qual você está se relacionando? Isso é uma coisa. Ou é para você ficar nesse lugar de salvador e de psicólogo e de suprir essa falta do seu namorado? Essa é uma diferença muito grande. Porque o que você trouxe, que você tem, é a sua paciência, o seu carinho e a sua vontade de fazer dar certo. Eu achei pontos muito relevantes para dar certo na relação. Isso garante que vai? Não, gente, nada. Nada garante que uma relação vai dar certo. Mas claro que existem alguns pontos, e esses que você trouxe são muito relevantes. Mas é isso, assim, voltando no ponto que a gente estava falando, de tomar cuidado para você não entrar nesse lugar e para o seu parceiro não te colocar nesse lugar de suprir uma falta, de você ter que ocupar um lugar que não é seu, que nesse momento é de namorado. E eu concordo muito com a Ana Luísa, que eu acho que esse não é seu papel. E eu acho que carinho, vontade de dar certo, paciência já é o suficiente pra você tentar fazer a relação dar certo. Mas toma cuidado pra você também não tentar modificar quem seu namorado é, porque eu acho que isso ficou, pelo menos isso pra mim, quando eu li o todo da história, ficou muito pra mim, do tipo, você quer amar ele por quem ele é, ou você quer amar ele pelo potencial que você pode transformar nele na pessoa que você quer amar. Não sei se vocês pegaram muito bem, mas tomaram um pouco de cuidado também nisso, porque também não sei se ele também tá com paciência, carinho e vontade de dar certo, e você tá ali um pouco, eu quero intensidade, e ele, não sei se eu posso te dar, e ele fica se cobrando. Então, cuidado nesse aspecto. E antes de a gente partir pra segunda história, eu vou só ler um trechinho aqui que eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando, que é:
Qualquer passo em direção a se conhecer melhor na solitude vai te ajudar a amar os outros. Porque além de saber o que você traz para um relacionamento, o próprio processo de olhar para si com um olhar amoroso te ajuda a entender o esforço necessário para amar outra pessoa. O trabalho necessário para nos entendermos nos ensina que, mesmo quando estamos com alguém de quem gostamos, ainda assim será difícil entendê-lo. Talvez a lição mais importante que a solitude oferece seja nos ajudar a entender a nossa própria imperfeição. Isso nos prepara para amar outra pessoa em toda a sua beleza e imperfeição. Com essa frase, um beijo pra minha psicóloga, porque o quanto que isso é tema da minha terapia, eu não sei nem dizer. Agora bora de segunda história. Bora de segunda história. Oi, Ana Luísa e Ana Teresa, como estão? Vim mandar minha história aqui na esperança de que vocês possam me dar uma luz. No final de 2020, terminei um relacionamento com uma pessoa que eu amo muito. Mas o relacionamento era muito tóxico em alguns pontos. Sinto que mudei toda a minha forma de me relacionar, porque de alguma forma eu tinha muita dependência dele e ele minha. Antes eu era uma pessoa mais tranquila e não ligava muito, nem gostava muito de romantismos. Apelidinhos, muito contato físico, etc. E depois desse relacionamento, sinto que passei a gostar muito desse tipo de coisa. Em 2021, conheci um cara ótimo, meu atual namorado. Eu amo ele, ele me respeita muito e não sinto que o relacionamento é tóxico. Só tem um probleminha, ele não é nada romântico. Não me dá flores, não me chama por apelidos, não gosta de dar as mãos na rua. Demonstra de outras formas. Me deu uma meia pra gente usar combinando, me presenteou com o ingresso de um show que queríamos muito ir, me dá camisetas com frases engraçadas, etc. Eu tinha até desencanado um pouco da parte do romantismo. Mas recentemente, durante um papo descontraído e dando risadas, me contou que já deu flores sim pra uma moça que ele ficava e não deu certo. Saber disso desenterrou tudo que eu sentia a esse respeito. Fiquei semanas muito triste porque senti que ele acha que ela era mais importante que eu e que nunca me deu flores porque não acha que eu mereço. Não sei mais o que fazer. Já pensei até em terminar e às vezes sinto que prefiro sumir da vida dele do que pedir carinho. Ia ser muito humilhante na minha cabeça. Como parar de pensar nisso? Agora que já me expus aqui, esqueci de falar da cereja do bolo. Pedi para um amigo me dar flores no meu aniversário porque eu sabia que meu namorado não ia me dar e eu queria muito ganhar. Muitas coisas pra falar dessa história. Gente, eu achei isso um exemplo tão bom de relacionamentos e falha na comunicação. Porque, gente, isso parece, desculpa, de livro, assim. Porque o que eu tô interpretando? Pra você, ouvinte que mandou essa história, é importante receber flores, todas essas coisas bem, uma comédia romântica. Estou vivendo uma comédia romântica. E isso é classificado na sua cabeça como importante. Na cabeça dele é classificado como não importante. Só que você não comunicou o grau de importância que isso tem pra você. Você quer que ele adivinhe que isso é importante pra você. Então você consegue ver que aí já temos uma receita pro desastre. Porque ele não vai fazer, porque ele não sabe que é importante pra você e não é importante pra ele. E você não tem como impor que isso seja importante pra ele, porque lá atrás ele teve experiências negativas com isso. Ele sabendo que isso é importante pra você, talvez não custa nada pra ele fazer, eu te comprar flores, nem nada. Mas ele precisa saber que você gosta disso, que você quer isso. Isso não é mendigar carinho. Isso é alinhar expectativas dentro da relação e você ensinar o outro a demonstrar o tipo de afeto que você precisa para se sentir amado. Você precisa ensinar os outros a lidarem com você. As pessoas não têm que descobrir. Ou as pessoas não têm que ir lá tomando na cara, assim, né? Só deixando você triste para descobrir o que te deixa triste. Você pode informar as pessoas antes que você se machuque, até para as pessoas aprenderem a lidar com você e até para você ver o quanto a pessoa tá prestando também atenção em você e querendo cuidar da relação. Você mesmo falou, ele demonstra da maneira dele, de novo, da maneira dele, que ele gosta de você, mas parece que tudo isso é anulado porque ele não tá fazendo da maneira que você quer. E aí você consegue ver que ele tá passando por vários testes que você tá colocando e ele tá falhando porque ele não sabe que ele tá sendo testado. Isso, assim, é bem frustrante, gente, num relacionamento. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Simplesmente perfeita a sua fala. Eu fiquei pensando muito, gente. Tem uma parte que o G-Chat fala no livro, na regra 2, Não Ignore Seu Karma. Ele fala especificamente sobre expectativas, que tem tudo a ver com isso que você tá falando, Ana Teresa. E eu até fiquei pensando, assim, que a ouvinte que mandou essa história, a gente não sabe a idade dela, né? Não sabe mesmo, não teríamos como chutar. Mas é uma coisa que eu escuto muito de clientes minhas nas sessões, né, na minha clínica, e que eu vivenciei nas minhas primeiras relações quando eu era um pouco mais nova. Porque assim, gente, quando a gente vai pra uma relação, às vezes pela primeira vez, né, ou primeira, segunda vez, enfim, a gente vai baseado em expectativas, e o J-Chat fala muito disso. Ele fala primeiro das expectativas do que a gente vê nos nossos pais, mas eu acho muito legal porque ele traz uma realidade que é
a cultura, né, gente? A sociedade, os filmes, né? Tem um capítulo que ele fala que é a magia dos filmes. E é isso, gente. A gente cresce. Isso tá mudando aos pouquinhos, mas ainda tem muito, né? A gente cresceu com imagens de filmes do amor que definem um padrão de como que ele deve ser e com frequência, inclusive, fazem a gente sentir que a gente não tá alcançando, por exemplo, o nível de romantismo que a gente deveria, né? Então, exatamente dessa forma, assim, ninguém tem que pedir nada pra ninguém. Os gestos grandiosos de amor são feitos espontaneamente. Os parceiros leem a mente do outro, sabem se comunicar perfeitamente, eles se encontram e são almas gêmeas, o que significa que não vai ter nenhuma questão, que ninguém vai ter que pedir nada, né? Então, ele fala do quanto que é importante a gente estar consciente das nossas expectativas em relação ao relacionamento e de onde elas vêm. Mas para quê? Exatamente para esse ponto que a Ana Teresa falou, para a gente poder comunicar as nossas necessidades e nos adaptando aos nossos parceiros e ao que eles têm para oferecer. Porque, na realidade, é isso, gente. É o que as pessoas têm para oferecer. Cada um tem sua bagagem, cada um tem sua vivência, tem suas expectativas e tem a sua forma mesmo, né? E eu acho muito interessante, porque depois eu vou entrar um pouco mais nisso, mas tem outra regra, na regra 3, que ele fala sobre definir o amor antes de pensar nele, antes de sentir ele ou expressar ele. Porque a gente fala essa frase, eu te amo, para as pessoas, né? Ah, eu amo ele. Ah, eu amava muito a pessoa. Mas ela não fazia isso, isso, isso. A gente fala a frase eu te amo e eu não sei se a gente para pensar o que eu te amo significa para cada um. O que eu tô querendo dizer quando eu falo eu te amo? O que você tá querendo dizer quando você fala eu te amo? O que seu parceiro tá querendo dizer? Porque sem comunicação, que é esse ponto muito importante, gente. Meu Deus, como que comunicação é importante. Sem essa parte da comunicação, a gente vai tentando preencher as lacunas daquilo que a gente acha, né, baseado nos nossos achismos, nas nossas expectativas, achando que o que a pessoa tá falando, assim, que o eu te amo da pessoa é o mesmo eu te amo que a gente tá falando, né? Que aquilo que ela tá entregando é exatamente aquilo que a gente tá entendendo como amor. E eu não sei quantos de vocês já pararam pra conversar sobre o que é o amor e o que você quer dizer quando você fala eu te amo pro seu parceiro ou sua parceira. Porque às vezes são coisas completamente diferentes. Eu amo quando ele começa o capítulo no livro falando sobre o pedido de noivado dele com a esposa dele e como ele se inspirou muito em todo o repertório que ele já tinha visto ou ouvido sobre romantismo. Mas depois, quando ele começa a refletir sobre o pedido de casamento dele, ele para pra pensar do tipo, mas eu nem parei pra me perguntar se a minha esposa, né, aquela pessoa em específico gosta de fato dessas coisas. Então eu fico até me perguntando, né, o quanto muitas vezes a gente quer essas coisas genéricas, mas a gente não para pra se perguntar se a pessoa tá fazendo sob medida pra gente. E aí eu vou falar de mim, assim. Eu gosto muito quando falo coisas e as pessoas prestam atenção e fazem com base naquilo. Eu me sinto muito ouvida. Então, eu imagino que se você também falar que você gosta de receber flores e ele também te der flores, você vai se sentir muito ouvida e muito amada. Mas eu acho que muitas vezes a gente fica nessa de dar coisas genéricas, né? De seguir muito um roteiro ali. E a gente esquece de também levar em consideração na pessoa que tá na nossa frente. Porque não adianta nada. Ah, todo mundo gosta de receber chocolate. Vou comprar uma caixa de chocolate. Gente, eu sou intolerante à lactose. Eu não ficaria pulando de alegria se eu recebesse uma caixa de chocolate. Vocês conseguem ver que quando a gente vai pensar em amor, também é muito importante a gente olhar pro indivíduo, para aquela pessoa que tá na nossa frente. Exatamente. E bem nesse ponto, né? O que a pessoa tem pra oferecer? O que é amor pra ela? Até porque, dessa forma, né? Tendo essas expectativas e possibilidades de entrega e de forma de demonstrar alinhadas, você pode até ver, e o J-Chat também fala isso, né? Se é compatível com o que você quer, o que você não quer. Mas se ficarem os dois ali sempre na expectativa de preencher uma falta, como a gente estava falando sobre a primeira história, e de não falar sobre coisas importantes, não fazendo seus pedidos, primeiro, me parece que tem muito mais chance de ser um relacionamento que vai para um lugar de frustração mesmo, né? A gente fala muito sobre isso, que a expectativa é um contrato para frustração, principalmente quando você não comunica as suas expectativas. E algo que parece que não tem aquele fio genuíno, assim, de nós somos compatíveis, né? Do que eu tenho para entregar tá compatível com o que você gosta de receber. É muito interessante, porque eu ia falar que eu não sei de onde a gente tirou, mas eu sei sim, né? A gente fala sobre isso aqui no podcast da idealização, o J-Chat fala também sobre isso, quando ele fala, como eu tava falando da questão dos filmes, né? Que a gente entende, que quando a gente entende que as histórias de amor
que são reais, né? Que a mídia plantou na nossa cabeça, elas moldam essas nossas expectativas, e a gente deixa de exigir essa perfeição, né? Porque, inclusive, a maior parte das histórias de amor, de filmes e livros, enfim, fala do início, né, Ana Teresa? Fala daquela fase lua de mel, e ninguém fala sobre o depois, ninguém fala sobre as quebras de expectativas, sobre as fases difíceis. A gente acabou não entrando muito aqui no episódio sobre a parte do conflito, mas é muito interessante porque o Jay Shetty vai aprofundando no livro dele sobre as diferentes fases do relacionamento. Como que é quando a gente quebra a nossa cara e quebra nossas expectativas. É porque todo mundo tem essa fase também de idealizar, nem que seja um pouquinho naquela relação, né? É de você ver as coisas boas. E o que acontece quando você começa a ver as coisas que você não gosta tanto, no seu caso, por exemplo, que ele não tá demonstrando da forma como você gosta que demonstre. E é aí que a maioria de nós talvez pensa em ralar, né? Em já desistir. Mas eu acho muito legal quando ele fala isso, que quando a gente entende que essas expectativas, elas foram plantadas na gente de uma forma irreal e que o amor é muito mais que isso, o amor é muito mais amplo, o amor pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, e a gente sai desse lugar de uma expectativa irreal de perfeição e sem conversar com o nosso parceiro ou parceira sobre isso, aí é aí que a gente se torna disponível a experimentar um amor que ou vai começar devagar, ou que vai se desenvolver de uma forma diferente, que vai ser mais maduro, que vai ser mais consistente, digamos assim. Igual o ouvinte estava falando na primeira história, por exemplo, que ele tem a paciência dele, o carinho e a vontade de fazer dar certo. E isso foi uma virada de chave muito importante pra mim ao longo das minhas relações, assim, de entender que na primeira, talvez, eu valorizava muito esse romantismo. E tudo bem valorizar, tá, gente? Tudo bem você gostar de receber flores, tudo bem você gostar de um romantismo a mais. Só que é muito importante a gente também parar pra entender, e isso acontece através do autoconhecimento, voltando pra primeira regra, né, de aprender a ficar sozinho, voltando para a regra que o Jay Shetty fala sobre propósito individual antes de propósito, né, do casal. Fala muito dessa parte de autoconhecimento e que aí a gente vai entendendo o que é realmente importante pra gente num relacionamento. Porque o romantismo pode até ser importante pra você, beleza. Mas o romantismo pra você é mais importante do que, por exemplo, uma comunicação aberta? Do que transparência? Do que honestidade? Do que você poder contar com a pessoa no pior momento? Porque é uma coisa que eu, na minha primeira experiência de uma relação amorosa, nunca tinha tido essa experiência, só tinha as referências dos filmes, né, de Hollywood e, sei lá, dos meus pais. E ainda tinha essas expectativas muito irreais, assim. E pra mim o mais importante era isso, era receber flores, era eu me sentir muito amada nesse sentido romântico. E hoje eu valorizo outras coisas, só que eu precisei quebrar cara, eu precisei de experiência para entender que tem outras coisas que eu valorizo mais do que, por exemplo, um romantismo. Ainda adoro, claro, mas se eu tiver que trocar o romantismo para uma pessoa em que eu possa verdadeiramente conversar sobre tudo, ou sobre a maioria das coisas, e que eu possa contar, que eu possa confiar, isso pra mim é mais importante. Ou uma pessoa que, sei lá, eu tô doente e ela vai tirar um tempinho ali pra, não sei, ir na farmácia, alguma coisa do tipo. Isso pra mim é mais valioso do que receber flores. Mas cada um, dentro da sua experiência, vai entender de onde está vindo essas expectativas, entender como que a cultura coloca essas expectativas na gente e entender, inclusive, como você falou, né, de pedir, que pedidos são válidos. Você fazer pedidos e você comunicar como que você gostaria de receber afeto, né? Claro que a pessoa vai fazer isso dentro das possibilidades dela. Não é também sobre mudar a pessoa, mas essa comunicação aberta do que é importante pra cada um é importante, porque a expectativa de que a pessoa vá ler a sua mente, gente, isso é irreal. E, mais uma vez, isso vem dos filmes, né? E pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre o livro, conhecer todas as outras regras ou adquirir o livro também, vai estar aqui na descrição do episódio, num link que vai levar vocês aí pra conseguir comprar o livro. E vocês também dizerem aí que regras vocês concordam, outras regras que vocês também adicionariam a esse episódio, porque eu acho que tem muita regra legal que a gente não pôde abordar tudo aqui, obviamente, porque o nosso tempo aqui é limitado. E também, se alguma coisa que a gente falou aqui mexeu com vocês, ou se vocês estão passando por um momento difícil, não deixem de procurar ajuda psicológica. Vocês podem me encontrar no @Ana Teresa Cavalcante e Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. Vocês já sabem que todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto com o @ do nosso podcast, junto com o Instagram do nosso editor Rodrigo Moreno e do nosso designer Fernando Picamilho. E se vocês também quiserem se tornar um apoiador, receber um episódio gratuito por mês e
ter acesso a toda a nossa biblioteca exclusiva de conteúdo, também vai estar aqui na descrição para vocês clicarem e se tornarem nossos apoiadores lá pelo Orelo. Você tem que sair dessa plataforma e se inscrever por lá. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio nas redes sociais. Vocês sabem que a gente adora quando vocês compartilham. A gente tá sempre trocando com vocês no Instagram, repostando vocês. Classifiquem esse episódio e o podcast com 5 estrelinhas, por favor. E não esqueçam de comprar o livro 8 Regras do Amor, se vocês quiserem aprofundar mais, porque realmente o que a gente trouxe aqui é a ponta do iceberg do que o Jay Shetty fala no livro dele. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.